Um dos pontos críticos das pessoas que têm fobia social, ou seja, uma das maiores dificuldades que esse grupo de pessoas tem é a questão do contato visual. Inclusive é um tema que eu já falei aqui em alguns vídeos e, se não me engano, eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso aqui no canal, que foi quando eu falei sobre ansiedade de contato visual. Bom, o que é isso? É a dificuldade que essas pessoas têm em manter o olhar, ou fixar o olhar, ou encarar a pessoa numa situação social, principalmente de interação, ou uma situação de desempenho, em que elas vão apresentar um trabalho, por exemplo. Então é muito comum que durante a apresentação de trabalho a pessoa ela faça a apresentação olhando para baixo ou olhando para algum ponto neutro, mas não necessariamente encarando a plateia. Tudo bem? E numa situação de interação social, né, mais informal, ou seja, ela está ali num grupo de amigos ou numa reunião de trabalho, ela se esquiva do contato visual, né? Então, ela olha para o lado, ou ela olha para baixo, ou ela faz contatos visuais muito breves e aí logo desvia o olhar e assim por diante. Bom, o que se pode fazer em relação a essa dificuldade, né? A primeira coisa é se estabelecer um treino de contato visual. Por que um treino de contato visual? Porque a gente pode interpretar o fazer contato visual como sendo um comportamento ou uma habilidade aprendida, certo? Então, a gente parte da ideia, do pressuposto, de que as pessoas com fobia social ou muito tímidas, elas têm essa dificuldade em manter o olhar, o contato visual, porque elas não aprenderam a como fazer um contato visual adequado. Adequado aqui, entre aspas, né? Adequado em que termos? Né? Em termos da quantidade de tempo que você deve manter o olhar numa interação, adequado em termos do quão fixo você pode manter o olhar e assim por diante. Né? Então tem variações na questão do contato visual. A primeira coisa, né, em relação a esse treino de contato visual, é você iniciar esse treino com você mesmo. Como assim? Você se colocar diante de um espelho, né? Você está ali se vendo no espelho, e você começar a conversar com você mesmo na frente do espelho, e no desenvolvimento dessa conversa, você tentar fazer um esforço de manter o contato visual o maior tempo possível ali com você. Isso é uma coisa. À medida que essa habilidade, né, e esse comportamento ele já tiver razoavelmente estabelecido, ou seja, você já começa a se sentir mais à vontade, mais confortável com o seu próprio olhar para você mesmo, você começa a transferir, digamos assim, essa habilidade de fazer contato visual para situações sociais com outras pessoas, de preferência situações sociais mais simples. Então, num contexto familiar, quando você, por exemplo, vai fazer uma refeição ali com a sua família, então você procura manter um contato visual por mais tempo, de forma gradual, com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu irmão, enfim. Então, pressupondo que o contexto familiar é um contexto mais seguro, você pode começar a estabelecer esse treino de contato visual, fazendo contato visual por mais tempo com familiares. Na sequência, você pode transferir esse treino para situações de trabalho, por exemplo. Então você começa a fazer mais contato visual com colegas de trabalho ou com seu chefe. Então você vai aumentando gradativamente a dificuldade das situações sociais em que você se sente desconfortável, se sente ansioso ao fazer contato visual num certo ambiente social. Tudo bem?
E aí você pode também treinar isso com amigos, etc., até que você chegue num ponto em que você vai ter que enfrentar uma situação social bastante complicada e que gera muita ansiedade, como apresentar um trabalho, e você já consiga se sentir num nível de conforto adequado para que você consiga encarar a plateia, vamos dizer assim, tá? E uma última sugestão que eu queria colocar para vocês aqui é a seguinte. Isso é uma coisa importante, gente. Quando vocês estão numa interação social e existe essa questão do olhar, né, que é um comportamento fundamental, geralmente as pessoas que têm fobia social, elas ficam muito preocupadas se os outros estão percebendo ou estão observando nela, ou no próprio rosto dela, ou no comportamento dela, se ela está conseguindo interagir ou se ela está demonstrando algum sintoma de ansiedade e assim por diante. Isso interfere muito na questão de você fazer o contato visual, porque à medida que você vai ficando mais ansioso, a tendência é que você evite mais o contato visual. Então, qual é a sugestão que eu dou? Quando você estiver interagindo, conversando, trocando ideia com alguém, e nessa situação tiver mais de uma pessoa, procure fixar o olhar em uma das pessoas só do grupo. Por exemplo, você está numa roda de pessoas, né? Ou numa reunião de trabalho e tem ali você e mais 3 pessoas. E aí quando você for falar com alguém, foque o seu olhar apenas nessa pessoa que você está falando. Tudo bem? A não ser que haja uma interferência de uma outra pessoa, aí você desvia o olhar para essa outra pessoa. Mas enquanto você estiver direcionando a palavra ou falando para uma pessoa, foque o seu olhar exclusivamente nessa pessoa. Esquece o resto. Não fica preocupado se os outros vão perceber alguma coisa, se você está falando alguma coisa, alguma besteira, ou está falando de uma forma estranha, inadequada. Esquece isso e foca a tua concentração. E aqui concentração eu estou usando como equivalente ao olhar. Foca o seu olhar em apenas uma pessoa. Tá? Isso costuma ajudar muito, né? E até no desenvolvimento da própria interação social. Tá bom? Bom, por esse vídeo é isso. Dúvidas, comentários, sugestões e críticas, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.